Documento 11. A Ilha Eterna do Paraíso. No texto, A Ilha Eterna do Paraíso, os personagens principais são o Pai Universal, o Filho Eterno, o Espírito Infinito e seus coligados divinos. O cenário central é o paraíso, que serve como morada eterna e centro de controle absoluto do universo dos universos. A trama principal gira em torno da magnificência física, das realizações intelectuais e do dom infinito da personalidade espiritual divina presentes no paraíso. Os motivos por trás da trama incluem a demonstração da perfeição cósmica, o desenvolvimento da mente e a manifestação da luz da vida espiritual. Os resultados são a existência eterna do paraíso, sem registros ou tradições sobre sua origem. Em termos práticos, os ensinamentos contidos no texto destacam a realidade material e espiritual da existência divina, sugerindo uma compreensão da beleza e magnificência no universo e incentivando a busca por desenvolvimento intelectual e espiritual em nossas próprias vidas. Documento 11. A Ilha Eterna do Paraíso. No texto, A Ilha Eterna do Paraíso, os personagens principais são o Pai Universal, o Filho Eterno, o Espírito Infinito e seus coligados divinos. O cenário central é o paraíso, que serve como morada eterna e centro de controle absoluto do universo dos universos. A trama principal gira em torno da magnificência física, das realizações intelectuais e do dom infinito da personalidade espiritual divina presentes no paraíso. Os motivos por trás da trama incluem a demonstração da perfeição cósmica, o desenvolvimento da mente e a manifestação da luz da vida espiritual. Os resultados são a existência eterna do paraíso, sem registros ou tradições sobre sua origem. Em termos práticos, os ensinamentos contidos no texto destacam a realidade material e espiritual da existência divina, sugerindo uma compreensão da beleza e magnificência no universo e incentivando a busca por desenvolvimento intelectual e espiritual em nossas próprias vidas. 2. Natureza da Ilha Eterna. No texto, Natureza da Ilha Eterna, os personagens principais são a primeira fonte centro, que se manifesta no Pai Universal, Filho Eterno e Espírito Infinito. O cenário principal é o paraíso, uma ilha elipsoide que serve como a sede de governo e a capital do universo dos universos. A trama principal envolve a revelação da natureza singular do paraíso, sua estrutura elipsoide e divisão em 3 domínios de atividade. Os motivos por trás da trama incluem a necessidade de uma sede digna para a administração universal e a concentração do potencial absoluto de realidade cósmica no paraíso pela primeira fonte centro. Os resultados são a compreensão da organização homogênea da potência espacial no paraíso e a percepção de que ele existe fora do tempo e não tem localização no espaço. De maneira prática, os ensinamentos contidos no texto sugerem que a busca pela compreensão da realidade cósmica e a valorização da importância do paraíso como centro administrativo podem influenciar uma perspectiva mais ampla e espiritualizada sobre a existência. 3. O Paraíso Superior. No texto sobre o Paraíso Superior, os personagens principais são as deidades do paraíso, incluindo o Pai Universal. O cenário principal é o Paraíso Superior, composto por 3 esferas de atividades, a presença da deidade, a esfera santíssima e a área santa. A trama principal envolve a descrição detalhada dessas esferas, destacando a natureza divina e espiritual da esfera santíssima e a divisão da área santa em 7 zonas concêntricas. Os motivos por trás da trama incluem a necessidade de proporcionar residência adequada para os diversos seres espirituais e ascendentes nos diferentes setores do paraíso superior. Os resultados são a compreensão da organização residencial do paraíso, desde as áreas internas até as 7 zonas da área santa. De maneira prática, os ensinamentos contidos no texto sugerem a grandiosidade e harmonia na organização divina do paraíso, incentivando uma apreciação pela diversidade e ordem na criação, bem como uma compreensão mais profunda da residência espiritual. 4. O Paraíso Periférico. No texto sobre o Paraíso Periférico, os personagens principais são os 7 espíritos mestres, os 7 diretores supremos de potência e os filhos criadores. O cenário principal é a área periférica do paraíso, que inclui campos de embarque, as esferas do espírito e vastas áreas de exposição histórica e profética.
A trama principal envolve a descrição dessas áreas e de como são utilizadas pelas personalidades espirituais, especialmente pelos filhos criadores e pelos 7 espíritos mestres. Os motivos por trás da trama incluem a necessidade de locais adequados para atividades específicas, como o transporte de personalidades destinadas ao paraíso e a exposição histórica dos universos locais. Os resultados incluem a compreensão da grandeza e da capacidade expansiva do paraíso. De maneira prática, os ensinamentos contidos no texto sugerem uma apreciação pela vastidão e pela preparação divina para aqueles que superam a vida material, incentivando a paciência e a busca espiritual enquanto aguardamos as revelações futuras. 5. O paraíso inferior. No texto sobre o paraíso inferior, os personagens principais não são explicitamente mencionados, pois o foco é na descrição das zonas e atividades do paraíso inferior. O cenário principal é essa parte menos conhecida do paraíso, composta pela zona da infinitude e áreas associadas à energia física e força cósmica. A trama principal envolve a revelação das características e funções dessa região, que atua como a origem de todos os circuitos de energia física e força cósmica no universo Messi. Os motivos por trás da trama estão relacionados à compreensão das origens e fluxos de força no cosmos. Os resultados incluem o conhecimento de que todas as formas de força, energia e matéria têm sua origem e destino no paraíso inferior. De maneira prática, os ensinamentos contidos no texto sugerem uma apreciação pela complexidade e interconexão de forças cósmicas, incentivando a busca por compreensão mais profunda das leis universais que governam o cosmos. 6. A respiração do espaço. No tópico 6, a respiração do espaço, os personagens principais não são especificados, pois o foco reside na descrição do mecanismo da respiração do espaço. O cenário principal é o cosmos, com destaque para as dimensões horizontal e vertical do espaço. A trama principal envolve os ciclos alternados de expansão e contração do universo, com a respiração do espaço afetando tanto o espaço preenchido quanto os reservatórios de espaço não preenchido. Os motivos por trás da trama não são claramente delineados, mas a narrativa sugere que essa dinâmica é uma característica intrínseca do funcionamento do cosmos. Os resultados incluem a compreensão de que os ciclos de respiração do espaço duram cerca de 2 bilhões de anos de Urântia. De maneira prática, os ensinamentos contidos no texto incentivam a reflexão sobre a dinâmica e interconexão cósmica, lembrando-nos da vastidão e complexidade do universo, o que pode inspirar uma apreciação mais profunda pela natureza e ordem do cosmos. 7. As funções espaciais do paraíso. Em As Funções Espaciais do Paraíso, os personagens principais não são identificados, pois o texto foca na descrição das funções espaciais do paraíso. O cenário principal é o cosmos, com destaque para as zonas de espaço intermediário entre o espaço preenchido e não preenchido. A trama principal envolve a relação dinâmica entre essas zonas, o espaço preenchido e o espaço não preenchido, destacando que o espaço é uma dádiva do paraíso. Os motivos por trás da trama não são claramente delineados, mas o texto sugere que essa dinâmica é parte do desenho cósmico para estabilizar a gravidade física. Os resultados incluem a compreensão de que o espaço é uma condição relativa e que seu volume está em constante interação com a presença do paraíso. De maneira prática, os ensinamentos contidos no texto incentivam uma reflexão sobre a interconexão e harmonia presentes no cosmos, podendo inspirar uma apreciação mais profunda pela ordem e equilíbrio cósmicos. 8. A gravidade do paraíso. No texto A Gravidade do Paraíso, os personagens principais não são identificados, já que o foco está na descrição abstrata da gravidade como uma força cósmica. O cenário principal é o cosmos, com ênfase na influência da gravidade que sustenta todos os mundos e corpos celestes. A trama principal gira em torno da relação entre a gravidade e a presença física do paraíso, que serve como ponto focal dessa força todo-poderosa. Os motivos por trás da trama não são explicitamente delineados, mas a gravidade é apresentada como uma força essencial para a estabilidade e organização do universo. Os resultados incluem a compreensão de que a gravidade é uma manifestação da presença do paraíso e sua interação com as diversas formas de força, energia e matéria no cosmos. De maneira prática,
Os ensinamentos contidos no texto podem inspirar uma apreciação mais profunda pela ordem e interconexão cósmicas, levando a uma compreensão da importância da gravidade em manter a coesão e harmonia no universo. 9. A unicidade do paraíso. No texto A Unicidade do Paraíso, os personagens principais não são individualizados, sendo o foco na descrição abstrata do paraíso como um domínio único e central no universo. O cenário principal é o próprio paraíso, caracterizado como o centro geográfico da infinitude e a meta final do destino de todas as personalidades com espírito. A trama principal gira em torno da natureza exclusiva e eterna do paraíso, destacando-o como a origem primeira e destino final de todas as personalidades supramateriais. Os motivos por trás da trama estão ligados à concepção do paraíso como uma expressão da vontade do Pai Universal ao eternizar o Filho Eterno, dando origem à realidade em duas fases, pessoal e não pessoal. Os resultados incluem a compreensão de que o paraíso é a sede universal de todas as atividades da personalidade e a fonte de todas as energias. De maneira prática, os ensinamentos podem inspirar uma compreensão mais profunda sobre a jornada espiritual, indicando que a busca da divindade e o cumprimento da vontade do Pai são os passos em direção ao destino último no paraíso, proporcionando uma transformação espiritual.